Dorival Júnior no São Paulo, pressão para Roger Machado. O que a gente tem de verdade sobre tudo isso e sobre o que a gente tem de apuração? A gente passou o domingo falando com algumas pessoas, batendo alguns pontos para trazer esse vídeo para vocês, explicando cada detalhe sobre essa situação. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro deste canal para ter conteúdo exclusivo, são vídeos exclusivos, bastidores. O segundo plano, Plano Campeão Mundial, te dá direito a um grupo aberto, onde você pode tirar sempre todas as suas dúvidas referentes ao São Paulo Futebol Clube. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube? Neste domingo, o blog do Paulinho, que é um site, revelou que o São Paulo teria procurado o Dorival Júnior, só que sem o aval do Rui Costa, que teria sido, de acordo com ele, uma pessoa da gestão Maciço, fora o Rui Costa, que teria entrado em contato direto com o Dorival Júnior, muito por conta da pressão para cima do Roger Machado. Vamos explicar um ponto do que a gente, através disso, a gente foi atrás. Primeiro ponto do lado do São Paulo sobre o Dorival Júnior. Obviamente, e eu sempre tenho batido nessa tecla, o Macias, ele tem dado total apoio e respaldo para Rui Costa e Roger Machado, mesmo com toda essa pressão, mesmo com tudo isso que vem acontecendo. Mas como a gente pode colocar, os corredores do Morumbi tratam como uma naturalidade, uma questão quase que quando e não se o Roger Machado for demitido, o nome do Dorival Júnior obviamente é o primeiro, é o que tem força, é o que o elenco gosta, é o que já trabalhou em outros momentos ali dentro do clube, é o atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão da Supercopa. Então, naturalmente, é um nome óbvio que, em caso de queda do Roger Machado, seria o nome a ser procurado. Então, é óbvio trazer o nome do Dorival Júnior neste momento, em meio a essa pressão que acontece para cima do Roger Machado. O Dorival Júnior é um técnico querido, muitos torcedores, inclusive, já têm feito campanhas nas redes sociais para sua contratação, para troca no comando técnico. Só que tem um ponto importante que é o Maciço. Quem de fato, isso que a gente precisa entender. A pressão ela existe? Existe. Tem pessoas, inclusive, da gestão do Maciço que estão ajudando ou ao lado dele na questão política, que trocariam um comando técnico e chamariam o Dorival? Com certeza. Só que é uma decisão do Maciço, do Rafinha e do Rui Costa. E essas três pessoas, elas continuam ainda com a ideia de dar respaldo e tempo para o Roger Machado continuar trabalhando. Então, assim, hoje há algo concreto? Não. Houve uma procura? A parte do São Paulo, obviamente, nega. E, obviamente, também tem outro ponto. Obviamente que negariam também. Ninguém chegaria para mim e falar, ô Alex, foi eu mesmo, eu procurei, a gente já está vasculhando o mercado. Mas a gente precisa trazer o que a gente tem de apuração e não o que a gente tem de achismo referente a tudo isso, sempre respeitando todas as apurações. Então, houve o contato do São Paulo, de alguma pessoa do São Paulo, e olha que eu conversei e mandei mensagem para várias pessoas, todas falaram, cara, oficialmente ninguém procurou o Dorival. Aí sobre essa notícia da procura do Dorival, se o São Paulo teria procurado extraoficialmente o Dorival, conversei com uma pessoa do staff do Dorival para entender esse quesito, para entender se de fato houve o contato, e a resposta que eu obti foi uma negativa. Não recebemos nada no São Paulo. O que pode ter acontecido é o Dorival conversar com uma ou outra pessoa que trabalha no São Paulo, mas muito por uma questão pessoal e não profissional, porque o Dorival, obviamente, ele tem contato com várias pessoas dos tempos que ele trabalhou no São Paulo, ele era um personagem muito querido lá no CT da Barra Funda, no estádio do Morumbi, é alguém que todo mundo gosta e respeita bastante. Essa pessoa me reiterou, só no máximo com o pessoal, até porque eu não estou com o contato do celular dele, eu não estou com o celular dele na mão, então isso que eu posso trazer para você. Agora, oficialmente ninguém do São Paulo me procurou. Quando ele sai do Corinthians, obviamente o mercado se mexe, todo mundo quer perguntar quanto que ele estava ganhando, como é que tá os planos dele para o futuro e tudo mais, isso é uma questão natural. Até começaram a falar do nome do Dorival em outros clubes, mas até do que essa pessoa me passou não foi nada oficial, foram consultas bem superficiais no mercado, então nem o São Paulo e nem qualquer outro clube, pelo menos ainda, fez de fato um contato oficial para contar com o Dorival Júnior no comando do seu time.
E aí, conversando mais um pouco com essa pessoa, ela me reitera que a ideia do Dorival é pelo menos ficar sem trabalhar até a pausa da Copa do Mundo ou perto da pausa da Copa do Mundo. Porque há um entendimento que passa esse mês de abril, o mês de maio, já vai começar algumas equipes a terem definições se vão permanecer com seus técnicos ou não, porque você vai ter 40 dias de Copa do Mundo. Então você vai ter um tempo muito grande, basicamente é quase uma pré-temporada dentro da temporada para você poder fazer ajustes, trabalhar, dar tempo de trabalho para os seus treinadores. Então há um consenso ali de que quando chegar ali mais ou menos na segunda quinzena de maio, o Dorival já estaria disponível para conversar com os clubes, para já começar a ter algum trabalho, tendo tempo de trabalho dentro de uma intertemporada. Mas o contato do São Paulo, essa pessoa também do lado do Dorival me nega. Então, assim, é totalmente respeitoso o blog do Paulinho, tá? Tenho um respeito muito grande, principalmente da parte política e de justiça também. Ele deu algumas informações do Corinthians e do São Paulo que logo depois acabaram também vindo à tona. Só que aqui eu trabalho com a minha apuração, com o que eu converso com as pessoas, então eu não posso aqui trazer algo que não é algo que eu não conversei, que eu tirei absolutamente do nada. Eu não posso fazer isso até por uma ética jornalística. Então, das pessoas com que eu conversei do lado do São Paulo, das pessoas com que eu conversei do lado do Dorival, me negaram veementemente qualquer tipo de contato profissional com o Dorival Júnior. Mas, agora trazendo um pouco uma análise e um achismo meu, acho que sim, é o nome favorito em caso de queda do Roger Machado. A minha suspeita é de que o Rui vai segurar o Roger o máximo possível, porque ele sabe que ele e o Roger estão na mesma banca. Se for para sair o Roger, o Rui tem total convicção de que ele também sairia junto, e há um consenso de muita gente que se cair o Roger, vai ter que cair o Rui também, porque o Rui ele foi pro all-in, ele foi ali pro ultimato, falou, não, esse é meu técnico, eu confio, vamos nele. Então ele está muito, eu não diria desprotegido, mas ele está muito ao lado do Roger nesse quesito. Se cair um, vai fatalmente acabar caindo o outro. Agora, a pressão para cima do Roger existe, isso é fato, né? Como eu sempre tenho reiterado. A esfera fora futebol, e isso que eu falo de conselheiros, eu falo de pessoas próximas à gestão, falo de torcida, há quase que um consenso. Fora departamento de futebol e presidência, há basicamente um consenso de que o Roger Machado tem que ser demitido agora, nesse momento. Mas as pessoas que realmente assinam a papelada, as pessoas que realmente têm esse poder de trocar ou não um técnico, essas pessoas ainda estão dando respaldo para o trabalho do Roger Machado. E digo mais, elenco também está com o Roger Machado, né? Por mais que possa acontecer divergências dentro do grupo, como aconteceu com o Crespo, neste momento o elenco está com o Roger, o elenco está de fato tentando assimilar as ideias dele, está tentando fazer com que o Roger consiga essa tranquilidade no trabalho e tem tentado de fato fazer com que esse time consiga rapidamente ter a cara e o corpo deste novo trabalho. Então, até os jogadores estão. Então, todo mundo que pode modificar isso, na verdade, tem dado esse aval para o Roger Machado continuar esse trabalho. Até no confronto contra o O'Ings, a tendência é de alguns titulares jogarem, porque vai voltar o Sabino, vai precisar ter rodagem. Vai voltar o Luciano, provavelmente vai ter rodagem. O Bobadilla talvez deve voltar, vai ter rodagem. O Caleri também. Então a expectativa é de você dar rodagem para esses 4 jogadores, e aí, né, basicamente é meio time titular. Você inclui o Rafael, são 5 titulares, então basicamente você vai jogar com o time misto contra o O'Ings no Morumbi. Aí você deve jogar com o time principal contra o Vasco, e aí, se eu não estiver enganado, tem um confronto contra o Milionários, ou Milionários é depois. Eu acho que Milionários é depois, né? Acho que tem Copa do Brasil no meio aí. Mas enfim, então o São Paulo vai começar a tentar trabalhar de uma forma mais forte, né, na Copa Sul-Americana, para tentar o resultado contra o Wings, para tentar uma estabilidade financeira ou uma estabilidade no trabalho. E aí lá nesse jogo contra o Vasco, que aí talvez, né, no Brasileiro, precisando realmente fazer pontos, você consiga. Mas o fato é que o São Paulo está caindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos venceu só uma partida. Então é realmente de você ter atenção, porque são 3 derrotas. Então no Campeonato Brasileiro o rendimento caiu e caiu drasticamente. E o São Paulo precisa acordar.
E lá dentro eles ainda estão fechados para tentar fazer isso acontecer. Pelo menos neste momento, por mais que toda a pressão aconteça, por mais que tudo isso venha à tona, hoje a palavra é de dar respaldo para o trabalho, respaldo para o Roger Machado, e nesse momento não tem nada, pelo menos de Dorival Júnior, do que a gente apurou, tá? São Paulo trabalhou neste domingo, vai trabalhar também na segunda-feira, vai trabalhar normalmente para que na terça-feira esteja tudo ok para o São Paulo enfrentar aí o Ings. O jogo é cedo, né? O jogo é 7h30, se eu não estiver enganado, no estádio do Morumbis. E aí depois já vai começar no sábado ter contra o Vasco. Então, possivelmente, talvez, quarta, talvez tenha folga, não sei. E aí quinta e sexta volta a trabalhar para na sexta já viajar. Não é possível que também não tenha folga. Acho que eles vão direto aí, praticamente sem folga, até a pausa da Copa do Mundo. Mas enfim, o que você acha disso tudo? Quero muito saber a sua opinião nos comentários. Vou trazer a minha opinião aqui. E é uma opinião que talvez seja um pouco mais difícil para muitas pessoas. Mas assim, o nome óbvio é o Dorival. Isso é fato. Mas eu tenho muitas ressalvas de acreditar que o nome do Dorival vai ser o nome que vai salvar o São Paulo e vai salvar a temporada do São Paulo de verdade, tá? Eu acho que o Dorival ele tem os seus problemas, ele tem as suas dificuldades, como todo técnico. Para mim ele é na média, para mim ele é mais técnico, obviamente, do que o Roger. Acho que mais por uma questão de circunstância, talvez seja um nome óbvio. Então, o Rui Costa quis né, inventar, entre aspas, quis assinar um trabalho. Então, acho que nesse momento é até mais fácil você fazer o simples, né? Do que você vir e buscar ali um outro técnico que não seja o Dorival. Acho que é uma questão simples de você ir buscar o Dorival. Mas eu contrataria o Dorival, né? Para você ter uma paz momentânea, para você dar esse respaldo para o Dorival trabalhar. É um técnico que, por mais que ele também goste de jogar com pontas, ele é um técnico que também se adequa ao que ele tem à disposição, visto que ele fez no São Paulo e mais recentemente também no Corinthians, ele se adequou àquilo que foi lhe dado. Mas assim, no meu mundo ideal, talvez, buscar e fazer um trabalho como o Marcelo Paz fez no Fortaleza, analisar o mercado, acionar um scout competente. Preciso de um técnico que jogue assim, porque a característica do meu elenco é assim. Preciso de um técnico que tenha um alto índice de aproveitamento de jogadores da base. Preciso de um técnico que não peça reforços. Então me busquem nomes, vamos fazer entrevistas, vamos buscar no mercado, vamos buscar um nome fora da caixinha, porque acho que os técnicos hoje no Brasil, a maioria, são tudo mais do mesmo, então eu iria nisso. Mas aí é mais difícil, porque acho que o Arthur Jorge seria um nome bacana, ou você para de economizar com o técnico e traz um técnico que vai resolver o seu problema. Você vai buscar um Leonardo Jardim, um Felipe Luiz, um Arthur Jorge, um técnico que de fato é campeão, como, por exemplo, Luiz Castro, que parecia ser esse técnico, no Grêmio ainda não está conseguindo. Mas um técnico que você não precisa mais ficar economizando em técnico. Acho que isso também... Ou o São Paulo vai por um lado de buscar um técnico com essas características e fora da caixinha, ou o São Paulo vai buscar um técnico que fatalmente vai ser vencedor e vai conseguir fazer com que parar de economizar técnico, de buscar técnico emergente, de buscar técnico que para o São Paulo possa ser que aconteça. O Zubeldia era um técnico emergente, o Rogério era um técnico emergente, o Dorival até que não, porque ele era o campeão da Libertadores e tudo, mas eu iria mais ou menos nessa pegada. Mas enfim, é só a minha opinião, não sei vocês, quero saber a opinião de vocês, trouxe informação, um pouquinho de opinião aí para encerrar o seu domingão. Beleza? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, deixe seu like, seu hype e inscreva-se no canal.